Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Novamente com vocês para um pequeno estudo dentro da sequência que vimos realizando no nosso querido grupo Sheila. E o capítulo de hoje que nos foi proposto é o de número 20, é o de número 25, melhor dizendo, e que nos propõe um estudo sobre o pedir e dar-se-vos-á. E como está no capítulo, nós vamos aproveitar a oportunidade para pedirmos a Deus, a Jesus, que abençoe o nosso pequenino estudo de hoje e que ele possa vir acrescentar algo mais ao conhecimento de que precisamos. Seja conosco, Senhor, para que assim prossigamos com segurança. Que assim seja. Bem, então o capítulo 25, como dissemos, trata de uma questão pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Muitos tomam o pedir e dar-se-vos-á baseados numa interpretação de que basta pedir, que Deus estará sempre à nossa disposição para nos atender. E não deve ser entendido assim, porque há necessidade de uma recíproca de nossa parte. Nós temos que mobilizar, movimentar algo, alguma energia, para nos candidatarmos ao atendimento superior estabelecido nas leis por ele criadas e que são eternas. Nada vai acontecer sem que esta lei esteja sendo cumprida. Então não é tão simples assim como alguns imaginam, que basta pedir e então as coisas vão acontecer conforme foi pedido. Como eu disse, é necessário haver uma condição para que isso nos seja oferecido. Então o buscai e achareis está muito mais coerente com o entendimento que temos sobre a questão do trabalho, porque o trabalho nos estimula, promovendo o nosso progresso, seja material, seja nossa evolução espiritual, porque as experiências advindas do trabalho, elas compõem a nossa história. E vamos então agregando a cada dia, através do nosso esforço, os valores de que precisamos para o carreiro evolutivo. Imaginemos então, eu sempre utilizo essa imagem porque me parece bastante elucidativa, a questão do aluno e da escola. O aluno adentra a escola no primeiro, no segundo, no terceiro, onde ele já está se situando, com vistas ao progresso que ali vai adquirir e que servirá como base para ele nos anos vindouros, nos anos seguintes. E assim é a nossa trajetória evolutiva. A cada reencarnação, nós adquirimos algum conhecimento, por pequeno que seja. Nunca regredimos, sempre progredimos de alguma forma, por força das coisas mesmo. E isso, então, somado um ano letivo, uma reencarnação a outra, nós vamos crescendo. E o trabalho é a alavanca que nos impulsiona nessa direção. Se bastasse pedir, nós ficaríamos nulos, agiríamos por nada. Não teríamos objetivos, porque bastaria pedir e já nos seria dado. Daí, reforçarmos a interpretação, que aliás está no capítulo em questão, sobre o buscai e achareis.
O buscai já informa, já nos coloca em ciência de que é preciso caminhar, de que é preciso ir, de que é preciso buscar, porque senão nada irá acontecer. Então, do ponto de vista nosso terreno, buscai e achareis é análogo a essa: ajuda-te e o céu te ajudará. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Como se daria esse crescimento para a perfeição? Sem a pré-existência e a reexistência, ou seja, a reencarnação que vivenciamos. Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, ou seja, tivéssemos o berço e o túmulo como limite da nossa trajetória, a humanidade se renovaria incessantemente, ou seja, seria uma escola onde alunos se entrariam, sairiam dela e desapareceriam, entrariam outros sem qualquer sentido evolutivo. Isso é o que a razão não admite. Se nós fomos criados simples e ignorantes no começo, nossa trajetória é o nosso desafio, o desafio do crescimento. E fomos criados para crescer, criados para a perfeição. Consequentemente, alguns anos aqui no corpo físico, evidentemente não seriam e não serão suficientes para adquirirmos todo o conhecimento, absolutamente. Então, nós passamos por aqui, enquanto necessário, neste mesmo educandário, para nos dirigirmos a outros que virão na sequência do nosso estágio evolutivo. Reencarnaremos a Terra tantas quantas vezes forem necessárias. E após concluídas essas fases necessárias, evidentemente a lei divina nos encaminhará para outras escolas, para outros educandários, onde iremos continuar o nosso aprendizado. Simples assim. E por incrível que pareça, muitos não refletem, não raciocinam e não conseguem explicar-se a si próprios como ele cresce, como ele evolui, como a alma se aperfeiçoa. Entre o berço e o túmulo é um estágio de aprendizado, que depois prossegue em outras dimensões ou nesta mesma escola da Terra, enquanto não concluirmos o programa educacional, a programação das virtudes que precisamos, dos sentimentos renovados. Daí nós termos as mensagens de Carbar, através dos livros psicografados ou escritos por Abel Glasser, onde a reforma íntima se faz presente, solicitada a cada instante, para que nos preocupemos em ser hoje melhores do que ontem, melhores do que antes de ontem, e melhores no amanhã, sucessivamente, galgando os degraus do conhecimento e da virtude. E nisto está o buscai, que exige esse esforço. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros, os nossos membros, se atrofiariam, porque é o trabalho que movimenta esta máquina orgânica
em que habitamos como espíritos imortais. Então, o trabalho nos exige um movimento permanente que mantém nosso corpo em funcionamento confortável. Se não tivéssemos a obrigação do trabalho, do buscar, nós não teríamos chance alguma de sobrevivência. Por isso fez Deus do trabalho uma necessidade. E ele lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Aí é o buscar e achar. Buscai e achareis. Há quem afirme, e é uma realidade, né, que o sucesso só vem antes do trabalho nas letras do dicionário, o S e o T. Na verdade, o trabalho é que antecede o sucesso, em todos os sentidos. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas. Imaginem, nós estamos atualmente vivenciando esse estado de coisas em relação à saúde do corpo, e já estão os cientistas, como sempre estiveram, através do trabalho, do esforço, da dedicação, da renúncia, muitas vezes, de si próprios, buscando encontrar a vacina que vá nos curar, nos prevenir, não só dessa, mas de outras possíveis enfermidades que irão atingir a humanidade tempos a tempos. Então, este trabalho, realizado através da ciência, que vai beneficiar a humanidade, busca e acharás. Eles estão buscando e vão, evidentemente, segundo a lei divina, encontrar o resultado final que nos proteja. Mas isso exige trabalho. Não teria como nos ajoelharmos, por mais convictos que fôssemos, ou que sejamos, só para pedir a Deus que mande para nós a cura através da vacina. É necessário buscá-la. Deus nos dá o resultado segundo o esforço de cada um. Então, é assim que funcionam as leis divinas, auxiliando a criatura que se esforça em buscar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, no nosso quesito, na nossa questão espiritual. Falávamos de ciência, ainda da Terra, mas no quesito espiritual, a singeleza das palavras do Cristo em seu símbolo pede a luz que deve iluminar tua estrada, e te será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a terás. Pede a resistência, ou melhor, pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-te. E como anjo de Tobias, irão servir-te de guias, mas guiar-nos no caminho, não somente esperando por eles. Porque se eu preciso, sonho, almejo algo, eu devo sair à busca desse algo, da realização deste sonho. E é neste esforço que faço que as forças superiores, se aquilo for bom para mim, vão me auxiliar, vão nos auxiliar a chegarmos a merecer e a conquistar, guiando-nos no caminho, não caminhando por nós, direcionando o nosso passo e não dando os passos que são nossos. Bate a nossa porta e te será aberta.
mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. E eu acrescentaria, e trabalho, e esforço. Apresenta-te com humildade e não com arrogância, porque às vezes queremos cobrar das leis divinas de Deus, de Jesus e até dos bons amigos que nos assessoram, queremos cobrar deles os insucessos, dos resultados pífios que muitas vezes encontramos e outras sequer encontramos. Então, por isso ele diz: apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, sem essa humildade, seremos abandonados às nossas próprias forças e, evidentemente, será muito mais difícil a caminhada sem este auxílio que fizemos ou que fizermos por merecer. Então, as nossas quedas serão sucessivas pela falta do amparo que nos sustente. Tal é o sentido dessas palavras. Buscar, busca e acharás, desculpem. Bate e a porta te será aberta. Queridos irmãos, é muito importante que busquemos esse entendimento. E o capítulo 25, ele tem muitas informações que precisam ser estudadas, refletidas e agregadas à nossa maneira de ser, para que fujamos das situações em que apenas visamos o nosso conforto espiritual ou o nosso conforto físico, sem qualquer esforço de nossa parte. Não acontecerá nada se não movimentarmos as forças, a fé, a humildade, a confiança de que Deus nos dotou como espíritos imortais que somos. Que Ele nos abençoe e também nos ajude no entendimento da palavra que Jesus veio nos trazer como representante de Deus neste grande, lindo, maravilhoso educandário da Terra. Que Ele fique conosco sempre.